Olá para você que está acompanhando o canal do meu tio Oscar nesse ano de 1939. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Adeus Mr. Chips. Olha, é normal que em um ano com tantos títulos importantes e que tanto contribuíram para a história do cinema, alguns outros fiquem um pouco ofuscados nesse turbilhão que foi 1939. Adeus Mr. Chips é um desses exemplos. Baseado no romance de James Hilton, o roteiro, a exemplo de Vitória Amarga, que a gente já analisou aqui no canal, foi todo construído em cima do seu personagem protagonista, que aqui no caso é o professor Charles Chipping, docente de uma escola pública inglesa, voltada exclusivamente para meninos. O professor, ainda muito jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos, precisa lidar com todo o tradicionalismo de uma das instituições mais importantes do Reino Unido. Toda aquela atmosfera classicista, a reclusão disciplinar e a repetição de cerimoniais quase centenários me fez lembrar inclusive a Academia Welton, que a gente já analisou aqui na análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não viu, volte no canal que ele já está disponível. De qualquer forma, nesse início de projeção, a gente vê um professor inseguro, inexperiente e um pouco vacilante ali no trato com os alunos, dos quais ele inclusive não consegue ganhar muito a confiança. Boys, I should like to say that my judgment in the first place was hasty and ill-advised, and no one regrets more than Dr. Weatherby that my authority had to be upheld. If I've lost your friendship, there's little left that I value. E essa situação só começa a se modificar quando ele é convidado por um colega da instituição a fazer uma viagem para a Áustria. No meio dessa viagem, ele acaba conhecendo a jovem e bela Catherine, interpretada pela atriz Greer Garson. Muito diferente do estado psicológico do professor, Catherine é uma mulher descolada, solta, moderna e bastante comunicativa. Tão moderna que, vejam só, ela inclusive anda de bicicleta. Well, I'm not usually alone. I have a friend at the inn. Oh, so have I. We're on a walking tour. Really? We're bicycling. Bicycling? Through Austria? Good heavens. I didn't know ladies rode those awful things. I'm afraid so. Naturalmente, o professor acaba se encantando e se apaixonando por essa jovem. E tem aí pelo menos duas sequências especialmente interessantes que marcam a transição desse personagem. A primeira delas acontece quando o professor e a jovem Catherine dançam em uma festa. Ali, o espectador observa claramente a quebra da condição psicológica desse personagem. Liking it? Loving it! As much as you know? And more! You're doing splendidly. Now reverse. Reverse? Turn the other way. O que é reforçado mais à frente na cena de despedida do casal na estação de trem. Kathy! Kathy! You kissed me! I know, it was dreadful on me. Oh, yeah, you'll have to marry me now, you know. Do you want to? Do I want to? Do you? Dreadfully. Oh, Goodbye, my dear. Kathy, oh, you can't go now, my dear. Bye, my dearest. Bye! Então, como eu citei no início, uma vez que esse roteiro está fortemente baseado no nosso personagem protagonista, toda e qualquer mudança psicológica dele passa a afetar a linha narrativa como um todo. Agora a gente já passa a ter uma linha narrativa muito mais fluida e muito mais solta em função da introdução dessa nova personagem que deixa a vida do Sr. Chips, o nosso protagonista, muito mais leve. I'm sorry to interrupt your classical lesson, dear, but there's the bell and these ancient Romans will be late for chapel. É muito interessante notar, inclusive, o tamanho da importância que a personagem feminina tem nessa história, ainda que o roteiro se baseie quase exclusivamente no nosso personagem protagonista masculino. A Catherine não só transforma Charles Chipping em Mr. Chips, como também influencia todo o meio social que está em volta do professor. Eu destaco inclusive o trabalho da Greer Garson, que foi descoberta pela MGM alguns anos antes. I'm afraid I oughtn't to break into a private room. No, really. It isn't at all private. Certainly not. No. Why, Chips told me it was terribly private. Chips? Oh, my dear, I told you not to.
It's just a sort of nickname she's given me. Chips! Why didn't we think of that? O roteiro segue acompanhando a vida daquele docente dentro da instituição até a sua morte, já numa idade mais avançada. E nesse sentido, é notável a gente perceber, por exemplo, a caracterização do personagem. Por diversas vezes, inclusive, você chega a se perguntar se é o mesmo ator responsável pelas diversas fases de vida do nosso protagonista. E é sim o mesmo ator. Além de uma atuação memorável, a gente tem também um trabalho competentíssimo de caracterização por parte do departamento da MGM e também de maquiagem, que era uma categoria que ainda não existia no Oscar nessa época. Um outro recurso que também foi muito bem utilizado na construção desse roteiro foi a inclusão de fatos reais que marcaram a Europa durante os final do século XIX e início do século XX e que influenciaram o humor de tudo o que acontecia naquela sociedade. This was the kind of fighting. Quo se Germani exercurant, in which the Germans busied themselves. These dead languages do come to life sometimes, don't they? Agora, se eu disse um pouco mais cedo que aquela instituição me fazia lembrar um pouco o filme Sociedade dos Poetas Mortos, a direção, por outro lado, me faz lembrar de Conduzindo Miss Daisy ou A Primeira Noite de um Homem, que também já foram analisados aqui no canal. A linguagem cinematográfica utilizada busca os enquadramentos tradicionais, não invasivos, com sequências contínuas e complementares, numa analogia à própria vida do Sr. Chips. E uma das grandes qualidades desse filme, no final das contas, é justamente essa. Ou seja, levar ao espectador uma história forte e bonita de maneira natural, sem grandes arrombos dramáticos, sem invencionismos baratos, ou então passagens piegas. É a sutileza que acaba conquistando o espectador numa direção muito segura do inglês Sam Wood. E ainda que o ritmo possa parecer um pouco lento para as plateias de hoje, ele é muito importante por efeito que esse filme causa ao final da projeção. O ator Robert Donat acabou saindo vitorioso no Oscar, competindo com nomes de peso, como por exemplo Clark Gable, de O Vento Levou, ou Laurence Olivier, de O Morro dos Ventos Uivantes, dois filmes que já foram analisados aqui. E me parece que esse é um outro papel muito difícil. Certamente os membros da academia tiveram muita dificuldade para escolher entre as atuações indicadas naquele ano. Décadas mais tarde, em 1969, houve uma refilmagem, dessa vez estrelada pelo ator Peter O'Toole, só que numa roupagem bem diferente, com a tela em formato panorâmico, colorido e com números musicais incluídos na história, e que não tem muito a ver com a linguagem que a gente está abordando aqui. Por fim, o desfecho do filme é lindo, emocionante e, lembrando muito, mais uma vez, Conduzindo Miss Daisy, sutil. Adeus Mr. Chips é um filme que conta a história de um vencedor em vida, mas não por um feito extraordinário ou pela superação de uma dificuldade quase intransponível. Assistir a essa produção é para a maioria das pessoas perceber a própria história pessoal metaforizada na figura daquele professor. Uma história humanizada e perfeitamente plausível para as plateias, já que ela poderia ser observada no mundo real. And you'll say to yourself, oh, the old boy doesn't remember me, but I do remember you, as you are now. That's the point. In my mind, you remain boys, just as you are this evening. Levada às telas pela sempre competente equipe da MGM, por uma direção simples e segura e por uma atuação digna de aplausos. Eu tenho certeza que você vai lembrar dos seus melhores professores assistindo a esse filme. Goodbye, Mr. Chips. Assista você também esse filme e depois deixe suas considerações aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A gente tem disponível ainda outras redes sociais do Meu Tio Oscar e o site. 1939 está quase acabando, mas a gente ainda tem um filme para ser analisado. O clássico A Mulher Faz o Homem, dirigido por Frank Capra. Não vai perder, né? Eu espero você aqui.